A comida é conexão, porque através da comida as pessoas se conectam umas com as outras e com elas mesmas. Comer é se conectar culturalmente, socialmente e emocionalmente, mas também é conexão política, econômica e ideológica. Mas essas vão ficar para outro dia. Comida é memória, afeto e identidade. E tudo isso começa a se formar em nós a partir do momento em que existimos. Nós herdamos na formação do nosso DNA várias informações culturais, incluindo então uma cultura alimentar também. Essa herança vem de todos os nossos antepassados. A comida e o comer são centrais no nosso aprendizado social, porque elas são atividades vitais e essenciais na nossa vida, embora sejam rotineiras. As nossas atitudes em relação à comida são aprendidas desde cedo. Além do material que herdamos, o nosso comportamento alimentar é nutrido por adultos afetivamente poderosos. O lugar onde crescemos e as pessoas com quem convivemos vão aos poucos construindo um material cultural em nós. E nós vamos absorvendo esse aprendizado cultural. É esse material que dá forma ao nosso comportamento alimentar e que se liga diretamente ao sentido de nós mesmos e à nossa identidade social. A maneira como nos alimentamos revela constantemente a cultura em que estamos inseridos e quem nós somos. Ao longo dos anos, os nossos hábitos alimentares podem mudar completamente. E essa mudança pode, simultaneamente, ser a mais flexível possível e a mais arraigada com os costumes. Isso significa que criamos uma cultura alimentar própria, formada entre a tradição alimentar aprendida e a mudança que nos acompanha enquanto experimentamos novas comidas, novas formas de se alimentar, novos sabores. Apesar das mudanças no nosso gosto e nas preferências alimentares, a memória e o peso do primeiro aprendizado alimentar e alguma das formas sociais aprendidas podem permanecer para sempre em nossa consciência. A comida afetiva funciona como um fixador psicológico e as nossas escolhas alimentares estão intimamente relacionadas com as nossas lembranças. Os pratos totem têm o poder de acionar gatilhos em nossa mente. Esses gatilhos existem porque em algum momento a nossa mente criou e guardou essa memória. O sociólogo Pierre Bourdieu afirma que é provavelmente nos gostos alimentares que se pode encontrar a marca mais forte e indelével do aprendizado infantil. E a neurociência comprovou que ele estava certo. A psicóloga Rachel Heers, da Universidade de Brown, mostrou que os sentidos do olfato e do paladar são exclusivamente sentimentais. Isso porque são os únicos que se conectam diretamente com o hipocampo, o centro da memória de longo prazo do cérebro. A visão e o tato e a audição são processados primeiro pelo tálamo, a fonte da linguagem e porta de entrada para a consciência. É por isso que esses são bem menos eficientes em trazer à tona o passado. Através da comida afetiva, é possível caminharmos em nossa história num processo de autoconhecimento que traz tantos benefícios para a nossa vida. Crescimento pessoal, autoconfiança, identificar o que nos prende e o que nos puxa, autocontrole, ilustra o nosso potencial relacional. A alimentação não é uma atividade simplesmente biológica e instintiva. É uma forma de identificação e de construção de representações sobre nós mesmos e sobre a nossa relação com os outros. É um saber social.
É um conjunto de conhecimentos, de práticas, aptidões, destrezas, procedimentos, valores, símbolos, ritos e sentimentos que uma sociedade julga válidos para sobreviver, conviver, projetar-se e transcender-se. Tudo isso é qualidade de produto cultural. A alimentação tem a capacidade de fornecer alívio e conforto emocional, reforçando de forma marcante, através da lembrança, a identidade e a sensação de pertencimento a determinado grupo. E tudo isso depende da história pessoal de cada indivíduo. Analisando a comida como um produto cultural, nós entendemos que a comida é uma voz que expressa significados, ela conta uma história. Assim, o alimento pode ser interpretado pela forma que ele é feito ou mesmo consumido, contribuindo então com um conceito de comida afetiva, ou seja, a comida pode ser produzida de modo que faça com que aquele que come sinta sensações além da saciedade. Se o alimento for pensado apenas na esfera nutricional, não será possível verificar as contribuições culturais, étnicas, afetivas, sociais de um grupo e de um indivíduo. A comida está enraizada no processo que o homem entende como ato social. O homem incorpora nutrientes essenciais para o seu organismo, mas também nutre-se de simbolismos. Comer é uma atividade humana central, não só pela sua frequência, constante e necessária, mas porque comer é um ato orgânico que a inteligência tornou social. A alimentação humana é um ato social e cultural onde a eleição e o consumo de alimentos põem em jogo um conjunto de fatores de ordem ecológica, histórica, cultural, social e econômica, ligadas a uma rede de representações, simbolismos e rituais. Então, nós reagimos aos hábitos alimentares de outras pessoas, quem quer que elas sejam, da mesma forma que elas reagem aos nossos. Que o gosto tem um papel importante dentro da comida e principalmente no sistema alimentar, já que gosto está ligado a algo que dá satisfação. Vivian Mielnik-Zuk contribuiu com o estudo do gosto, no sentido amplo e abrangente. E apoiada por ideias de Savarin, ela afirma que gosto é uma sensação ligada ao apetite e o classifica sob 3 aspectos. O físico, que é o gosto como aparelho por meio do qual o homem aprecia o sabor. O moral, que é o gosto como sensação que excita. E o material, que é o gosto como propriedade do corpo de perceber a necessidade de fazer sentir a sensação. Então, como dito anteriormente, o gosto está relacionado ao que agrada o sujeito, da mesma forma que a preferência também está ligada diretamente ao sujeito. É por isso que preferir um alimento é algo individual. Fatores que podem influenciar a preferência por determinado alimento podem ser o cultural, o social, o afetivo, a memória, nutrição, a saciedade e até mesmo o regionalismo. Esses são alguns exemplos. O hábito alimentar brasileiro, por exemplo, é uma construção social, pois praticamente em todas as mesas brasileiras tende a ter a dupla arroz com feijão. Então, as pessoas são condicionadas pela coletividade a entender que comer arroz com feijão é uma condição de coexistência na sociedade brasileira. Os costumes habituais podem ser os agentes formadores do gosto, porque as preferências estão associadas às condições objetivas de existência.
O gosto é algo pessoal, mas a coletividade também faz parte da formação do gosto. As memórias são construções de grupos sociais e são elas que determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória foi preservada. As lembranças da infância, na família e com os amigos, as relações escolares e os grupos de trabalho mostram que essas recordações são essencialmente memórias de grupo e que a memória individual só existe na medida em que esse indivíduo é um produto de um grupo. A alimentação também é determinada pelas mentalidades, pelos ritos, pelo valor das mensagens que se trocam quando se consome um alimento em companhia, pelos valores éticos e religiosos, pela transmissão intergeração, que é de uma geração a outra, e também intrageração, que é a transmissão que vem de fora, passando pela cultura no que diz respeito às tradições e reprodução de condutas, e pela psicologia individual e coletiva. Então, os hábitos culinários de uma nação não decorrem somente do meio instintivo, o instinto de sobrevivência e da necessidade do homem de se alimentar. Elas são expressões da sua história, geografia, clima, organização social, crenças religiosas. Assim, a exaltação de alguns pratos da culinária materna ou de um país de origem, mesmo quando não tão significativas, podem durar a vida inteira. E a sua degustação gera associações mentais surpreendentes, porque os hábitos alimentares têm raízes profundas na identidade social dos indivíduos. Outro ponto que deve ser levado em consideração é que existem milhares de culturas alimentares. As transformações sociais, econômicas, políticas, demográficas e culturais que cada uma passa formam o conteúdo das práticas alimentares e dos valores alimentares de uma população. Então, os alimentos destacam as diferenças, as semelhanças, as crenças e a classe social a que o indivíduo pertence, por carregar as marcas da cultura. Então, muitos dos nossos sentimentos e história de vida estão relacionados à alimentação. Então, se você não exercitar isso, se você não estar conectado com isso, vai ser bem difícil você entender tudo isso, só que sobre o outro. No próximo vídeo, nós vamos entender como que a comida é a história, como que ela conta a história, seja individual, seja de uma família, de uma sociedade e até mesmo de um país.